Você está querendo aprender a programar a partir do absoluto zero? Esse vídeo aqui é para você. No final desse vídeo, você vai ser capaz de criar uma aplicação parecida como essa, onde você vai ter uma tela, onde você vai digitar o nome e o dia que você começou a estudar programação. E esse sistema, essa sua primeira aplicação, vai dar uma mensagem para você dizendo: olá, o nome que você digitou, essa é a sua primeira aplicação. Você está, e aí vai fazer um cálculo de há quantos dias que você está estudando programação. Esse vídeo é para você que talvez não tenha noção nenhuma sobre programação e quando você terminar esse vídeo, você vai ter sido capaz de criar uma aplicação como essa que eu acabei de mostrar aqui para você. Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa já. A primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês é um desenho. Eu vou explicar como é que vai funcionar a dinâmica desse vídeo, como é que vai funcionar a dinâmica da sua primeira aplicação. Como eu já mostrei aqui, nós vamos criar primeiro uma tela, tá bom? Nós vamos chamar aqui a nossa tela de front-end. O que é o nosso front-end? Basicamente é aquilo que é visível para o usuário. São as telas, são os sites, é aquilo que você vê nos aplicativos. Então isso daqui é o front-end, é aquilo que é visível para o usuário. Um exemplo que a gente pode dar é o nosso próprio corpo. O que você está vendo em mim aqui agora é o meu front-end. Então os meus olhos, o meu rosto, o meu corpo, aquilo que você vê é o front-end. Só que para o meu corpo funcionar, existem vários mecanismos que fazem com que o meu corpo funcione perfeitamente. E isso, dentro da programação, é chamado de back-end. Então nós vamos construir essas duas pernas aqui nesse vídeo de hoje. Então nós vamos ter o nosso front-end e vamos ter o nosso back-end. Legal. O nosso back-end vai ser o mecanismo responsável em fazer e dar a funcionalidade em fazer o nosso front-end funcionar da maneira que a gente espera, tá bom? Então, nós vamos, dentro do front-end, nós vamos ver um pouco aqui sobre HTML, nós vamos ver um pouco sobre CSS, Bootstrap e um pouco sobre Ajax, que é para fazer a comunicação com o nosso back-end. E dentro do nosso back-end, nós vamos ver sobre a linguagem C# utilizando API. Beleza? Vamos nessa? Então, o nosso primeiro passo aqui, a nossa primeira missão, é construir o nosso front-end. E para isso, partindo do princípio que é do absoluto zero, nós vamos começar instalando algumas ferramentas que vão nos auxiliar nesse desenvolvimento. Então você vai abrir aí o seu Google, vamos lá, e aí nós vamos baixar essa ferramenta. Você vai pesquisar o seguinte, Visual Code. Vamos pelo Visual Code primeiro. Download. O Visual Code, ele é a ferramenta que vai nos auxiliar na criação do nosso front-end. Então, o nosso primeiro passo aqui vai ser construir o nosso front-end. Eu vou entrar aqui, ó, é importante você ficar atento no seguinte. Entra no site oficial aqui, ó, Code Visual Studio. Tanto esse primeiro aqui que apareceu é o site oficial, tá bom? Eu não sei quando você pesquisar se vai vir logo de cara, mas tenta entrar nesse daqui, ó, Download Visual Studio Code. Esse daqui, ó, é o site oficial da Microsoft da ferramenta Visual Code. Eu vou clicar aqui, no meu caso é o Windows, eu vou clicar aqui para baixar. E aí ele vai iniciar, começou aqui em cima já, ó, ele vai iniciar o download do Visual Code. O Visual Code, aí aqui tem um pouquinho da documentação, né, do Visual Code, mas é uma ferramenta hoje muito, talvez seja uma das mais utilizadas, tá, no meio da programação. Por quê? Porque ela tem suporte a diversas linguagens. Aqui, inclusive, ó, fala sobre Python, C, C++, dá para usar o Java, dá para usar o próprio C# que a gente vai usar. Mas vamos começar aqui pelo Code. Cliquei ali em cima, vai abrir aqui o instalador e aí nós vamos fazer o passo a passo de instalação do Visual Code. É bem simples, então aceito, próximo, ele vai dar aqui o local de instalação, próximo. Próximo, aqui eu vou marcar algumas opções importantes, então no contexto vou marcar todas essas opções aqui. Isso daqui é para quando eu clicar com o botão direito em alguma pasta, aparecer para mim uma opção. Hoje não tem opção.
Deixa eu abrir aqui uma pasta para vocês. Quando eu clico com o botão direito aqui, não aparece aqui nada de Visual Code. Eu selecionando essas opções que eu selecionei, vai ser possível, vai aparecer para mim agora essa opção. Então, próximo, instalar. Vai ser simples assim, de uma forma, é bem rápido a instalação. Ele vai carregar aqui para a gente. Beleza, com o Visual Code já instalado, eu vou deixar marcado aqui e vou concluir. Ele vai abrir aqui para mim o Visual Code. E esse daqui é a carinha do nosso Visual Code. Então olha só, hein? Você já tem a sua primeira ferramenta que você vai utilizar para desenvolvimento. Até aqui, tudo bem? Tá comigo? Ele te dá aqui as opções para você selecionar o tema. Eu vou deixar nesse Dark Modern aqui, que é o que eu mais gosto. A tela fica mais escura. Isso daqui me ajuda na questão de como a gente fica muito tempo na frente do computador para não cansar muito a nossa vista, tá bom? Então eu vou fechar. E aí, primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma pasta aqui para a gente salvar os nossos arquivos. Então, dentro do meus documentos, eu vou criar uma nova pasta que vou chamar de primeira aplicação. Você pode salvar o nome que você preferir aí, tá bom? Eu te sugiro colocar um nome que indique o que é que você está fazendo. Então, a nossa primeira aplicação. Eu vou vir aqui em cima, onde tem File, e vou selecionar New File. Eu vou chamar index.html. Aí aqui a gente já vai começar a entrar nos conceitos, tá bom? Aonde que eu vou salvar isso? Vai ser nos meus documentos, na pasta que eu acabei de criar. Eu vou criar aqui dentro uma nova pasta chamada Front-End, que eu vou dividir os nossos arquivos entre, lembra? O front-end, aquilo que é visível, e o nosso back-end. Então, front-end, e vou salvar aqui como index.html. Create file. Legal. Criamos o nosso primeiro arquivo. O HTML é uma linguagem de marcação. Eu vou pesquisar aqui no Google. Tem várias explicações. Vamos ver essa primeira aqui. O que é o HTML, a importância da web e como aprender. Então, ao entrar em sites de notícias, redes, aqui vai dar uma explicada. Eu te aconselho, né, a pesquisar sobre o conceito. Eu não vou ficar explicando muito no detalhe aqui o conceito, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas basicamente o HTML é a forma como nós escrevemos os nossos front-ends, os nossos sites. Todo site que você entrar, esse daqui por exemplo, que eu entrei, ele foi construído com HTML. E aí a gente pode ver o HTML de todos os sites. Então, como é que a gente faz isso? Clica com o botão direito, vem no inspecionar. Deixa eu colocar essa tela aqui para baixo para ficar melhor. Olha só, esse código aqui, ó, dentro de Elements, está vendo aqui? Elements. Isso daqui é o HTML. Basicamente são tags. Deixa eu já vir aqui no meu... Não precisa digitar isso agora, tá bom? Deixa eu aumentar o zoom para você conseguir ver melhor. Então, basicamente o HTML, ele é construído com tags, tá bom? E essas tags têm a seguinte estrutura. Sinal de maior, o nome da tag, fecha. Aí aqui dentro vai ter o conteúdo e o fechamento da tag. Então, esse daqui é a abertura, maior, o nome da tag menor. E para fechar a nossa tag é maior, barra, o mesmo nome da tag com o menor. Isso daqui é uma tag de HTML. Para criar a nossa página, e aí como padrão, se a gente olhar até aqui no nosso site, todos os HTMLs começam com a tag principal, que é a tag do próprio HTML. Então nós já vamos começar a construir a nossa primeira tag, HTML. Abre, fecha. Quando eu vou de novo, porque você vai ver que o próprio Visual Code, ele já te ajuda, ele já completa para você. Então quando você abre uma tag HTML, quando você fecha, ó, ele já cria a tag de fechamento. Então eu vou dar um Enter, criamos a nossa primeira tag aqui, HTML. E aí o HTML, ele é dividido por partes. E aí no inglês, né, a gente usa as tags aqui em inglês. E aí essas partes, as partes básicas são a cabeça do HTML e o corpo do HTML.
Então, para a gente definir aqui as nossas tags de cabeça do HTML e de corpo do HTML, nós vamos usar mais outras tags, que é a primeira é a head, que significa cabeça em inglês, e logo abaixo aqui eu vou colocar a de body, que é corpo. Então, nesse momento, nós estamos com esse tipo aqui de estrutura. Nós temos um HTML, e aí aqui é interessante que quando você clica em cima, aqui com o Visual Code, ele já mostra. Abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo. Então, dentro do meu HTML, eu tenho duas estruturas. Eu tenho o meu head e tenho o meu body. O que eu vou colocar dentro do head? Tem uma tag que é muito legal, que é a de title. Title significa título. O título é o que vai aparecer lá em cima na aba do seu navegador. Então nós vamos colocar aqui, minha primeira aplicação. Aqui é um texto livre, você pode colocar o texto que você quiser. E o texto que você colocar aqui vai ser o texto que vai aparecer lá na aba do seu navegador. Vamos ver como é que isso daqui está funcionando? Eu vou já abrir aqui a pasta. Então lembra que eu criei a primeira aplicação, o nome da pasta, dentro tinha uma front-end. Olha só o meu arquivo index aqui. Index.html. No meu aqui já está aparecendo para abrir com o Google Chrome, tá? Eu gosto de usar o Google Chrome para abrir os arquivos HTML. Se o seu não tiver, você pode vir aqui, ó, botão direito, em cima do arquivo, abrir com e selecionar o navegador que você prefere. No meu caso aqui eu vou deixar o Google, que é o que eu mais utilizo. Vou dar 2 cliques. Ele vai me perguntar se eu quero abrir os arquivos HTML sempre com o Google Chrome. Eu vou colocar aqui sim. E aí ele abriu. Olha só, que sucesso, hein? Uma página em branco. Mas já é a nossa primeira aplicação. E olha só o que está escrito aqui em cima. Minha primeira aplicação. Aqui ele quebrou a acentuação, mas isso daqui é fácil da gente resolver. Ele quebrou por conta do UTF. E o que é o UTF? O UTF é a codificação dos caracteres mais comuns do World Wide Web, que é o nosso www, tá bom? Então, como eu não tinha setado o UTF, ele não estava identificando os caracteres. Então, é só colocar essa tag aqui dentro do head, meta, charset UTF-8. Aí dentro desse UTF-8 é onde tem esses caracteres especiais, que são os caracteres que a gente usa dentro do português. Quando eu salvo, então Ctrl S, salvei, volto aqui na minha página, dou um recarregar, olha só, já corrigiu o meu título e agora o meu site aceita caracteres especiais. Olha só o que está aparecendo aqui em cima. Então, a nossa primeira tag foi criada com sucesso. Minha primeira aplicação. Agora eu quero construir de fato o corpo do meu sistema. E aqui a gente precisa começar a utilizar algumas tags. O que eu quero construir? Eu vou relembrar aqui para vocês. Eu quero colocar um título, eu quero colocar um label, eu quero colocar um label, justamente esse daqui é um texto que indica, né, o que eu quero que digite. Eu quero um campo para mim digitar um nome, outro label, um campo para mim colocar a data que eu comecei a estudar e um botão. Então vamos começar a construir essa tela aqui no nosso HTML. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o nosso título. O título, ele é de acordo com a tag H e o número. H1 é o maior possível. Vou colocar aqui, ó, título. Só para vocês verem, salvar, vou voltar aqui, recarregar, olha só, apareceu aqui o título. 1 é o maior número, e aí ele vai até o 6, se eu não me engano, deve ter mais, só que aí ele vai diminuindo. Eu vou colocar aqui um H4 para não ficar algo tão grande. E qual que vai ser o título que eu usei ali? Ó? Minha primeira aplicação. Então, vou escrever aqui, minha primeira aplicação. Vou salvar isso daqui, volto na minha página, e olha só, já apareceu aqui o minha primeira aplicação. Próximo elemento que eu preciso usar vai ser o input, vai ser um label, que é esse texto de cima, e um input, que é o campo de texto, um campo para a gente conseguir imputar informações. Então, eu vou colocar aqui um label. Dentro desse label, o que está escrito lá? Digite o seu nome. E aí eu quero colocar um campo
para o usuário conseguir digitar o nome dele. Então eu vou colocar aqui. Essa tag, onde o usuário pode digitar, é um input, que significa justamente isso, para você imputar alguma informação. Aí você tem que dizer qual que é o tipo de informação que o usuário vai digitar. Aí você coloca type igual a qual que é o tipo. Aí aqui tem vários tipos, ó. Tem o do tipo botão, do tipo data, nós vamos usar esse no campo de baixo. Nós temos de senha, nós temos alguns. Nós vamos usar o de texto, por quê? É um texto livre. Então beleza, digite um texto, vou fechar a tag aqui. Coloca barra e o sinal de menor. Por que o input não tem igual aqui os outros de cima? Por que que a gente não faz assim? Se a gente colocar desse jeito, ele funciona. Só que como o input ele é uma informação que a gente quer que o usuário digite, então a gente não coloca a informação aqui no meio, né? A gente deixa em branco, por quê? Porque é o usuário quem vai digitar. E aí quando não tem o fechamento, né, da tag, que é esse modelo aqui, a gente consegue utilizar dessa forma aqui, ó, barra assim. Então dessa forma eu abro e fecho utilizando a mesma tag. Então vamos ver como é que ficou a nossa tela. Olha só, já apareceu, digite o nome. Agora a gente quer outro label e outro input, que aqui vai ser digite, agora é referente à data, né? Então vai ser selecione a data da sua primeira aplicação. E o input aqui vai ser do tipo date. Salvar, voltar, olha só, selecione a data da sua primeira aplicação e já apareceu aqui para a gente selecionar. E por último, a última coisa que tem aqui é o nosso botão. Então vai ter aqui um botão. O texto vai ser clique aqui. Vamos voltar aqui. E nós temos a nossa tela criada. E aí, conseguiu chegar até aqui? Como é que você está se saindo? Você deve ter, deixa eu aumentar aqui o zoom para ficar um pouquinho melhor, uma tela parecida com essa. Aí você vai dizer, Alexandre, mas está muito diferente a tela que você criou com a tela que você apresentou no início. É por isso que a gente vai agora para o segundo assunto. Qual que é o segundo assunto que eu tinha mencionado aqui com vocês? Que é o CSS. O CSS é a forma com que nós conseguimos deixar o nosso HTML mais bonito. Por quê? Ficou feio. Você concorda comigo que está feio o nosso site assim? Ele é funcional. Teoricamente, se a gente colocar os comandos aqui, ele vai funcionar da mesma forma do que o sistema que está mais bonito. Mas não está muito atraente. É interessante a gente estilizar, que a gente chama. O CSS, ele é um estilizador, uma forma da gente estilizar, ou seja, dar estilo para o nosso HTML. Então o HTML é a estrutura, os campos, as tags, e o CSS é o que nós utilizamos para estilizar, ou para trazer mais beleza para o nosso site, tá bom? Para isso, eu vou colocar aqui uma tag chamada style. O nosso CSS vai ficar dentro do que está na tag style. Como que funciona o CSS? Eu tenho que dizer qual tag ou qual componente que eu quero colocar o meu CSS, que eu quero colocar o meu estilo. Então, só para você entender, vamos supor que eu queira trocar a cor do meu título. Eu quero que esse título aqui fique na cor vermelha. Então, dentro do style, eu coloco aqui H4, abro e fecho colchetes, e aí eu tenho algumas opções. Eu posso, por exemplo, digitar color, o nome da cor, red. Com isso daqui, eu estou dizendo para minha página o seguinte, olha, o meu H4 tem a cor vermelha, olha só como que vai ficar. Se eu recarregar, mudou a cor aqui para vermelho. Então, basicamente, eu indico o seletor, que a gente chama, qual atributo,
qual componente que eu quero mudar, e aí depois eu coloco os atributos dele. Aqui tem uma infinidade de atributos. Eu posso colocar a cor, eu posso trocar a fonte, eu posso trocar o tamanho. Então, por exemplo, font size é o do tamanho. Eu posso colocar aqui 50 pixels. Pixels é a medida que a gente utiliza, tá bom? Como se fosse os centímetros, o metro, o pixel é o tamanho em relação à tela. Então, olha só, ficou gigante o título. Então, se eu quiser colocar um sublinhado, enfim, CSS, qual que é a ideia do vídeo de hoje? Eu apresentar para vocês os conceitos. Então, é claro que eu não vou conseguir ser totalmente completo no HTML, totalmente completo no CSS, no Bootstrap, no Ajax. Eu estou te apresentando e você vai seguindo comigo. No final você vai ter o resultado de construir a sua primeira aplicação e aí você vai ter o norte do que pesquisar para se aprofundar em cada um desses temas. Então beleza, eu vou tirar aqui porque o que eu fiz aqui não é exatamente o que eu queria. Você já entendeu como que funciona a estilização dos componentes, é através do CSS. E aí entra o Bootstrap. O que é o Bootstrap? É uma biblioteca que nos facilita, e aí eu vou utilizar ela, a biblioteca não, Bootstrap. Bootstrap. Eu vou utilizar ela para nos ajudar a estilizar. Dentro deles, ó, dentro do Bootstrap, deixa eu vir aqui em Docs, só para você ver. Eles já têm vários exemplos, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, de columns. Como que você posiciona as coisas dentro do seu HTML? Se você pode fazer isso via CSS, então eu tenho uma coluna aqui, quero colocar outro elemento do lado desse e colocar o terceiro elemento, um do lado do outro. Você poderia fazer isso com CSS puro, ou você pode importar a biblioteca do Bootstrap, é uma das possibilidades, e você consegue utilizar, tem algumas facilidades. Então, para nos ajudar na nossa primeira aplicação, eu vou utilizar aqui o Bootstrap. E aí, como é que a gente faz? Eles têm aqui o exemplo de como que a gente importa o Bootstrap dentro da nossa aplicação. Então, eu vou vir aqui, vamos vir de novo para você me acompanhar. Você vai digitar Bootstrap no seu navegador. E aí você vai entrar no site deles. O site oficial, mais uma vez, tá? Cuidado para não entrar em outros sites. É esse Get Bootstrap aqui. Entra nele. Aqui vai ter como você consegue incluir via CDN. O que é o CDN? O CDN é uma forma de importar esses recursos dentro do seu site através de uma URL. Então eles disponibilizaram, deixaram numa URL, deixaram de forma pública. Olha, quem quiser utilizar o Bootstrap é só importar essas duas linhas aqui dentro do seu site, dentro da sua página HTML, e aí você vai poder utilizar todas as funcionalidades do Bootstrap. Então eu vou copiar aqui a primeira, vou colocar dentro do head aqui, embaixo do título, vou colocar o primeiro e vou copiar o segundo também. Então logo abaixo, vou colar aqui. Pronto, só fazendo isso eu já importei o Bootstrap para dentro da minha página. Eu vou clicar com o botão direito, Format Document, que aí ele quebra a linha, fica mais bonitinho aqui, tá bom? Beleza, já tenho o Bootstrap dentro da minha aplicação. Agora eu quero deixar a minha tela um pouco mais bonita e aí eu não quero, né, ter o trabalho, não vou fazer isso aqui com vocês, de criar o meu CSS aqui totalmente do zero. Então, algo que o Bootstrap tem, deixa eu vir aqui dentro de Docs, Contents. Aqui tem os conteúdos, deixa eu ver aqui, Containers. Ó. Os Containers, ele já tem aqui, ele já diz como utilizar. Ele fala, ó, utiliza uma div com essa classe Container e coloca o seu conteúdo aqui dentro. Uma div, deixa eu voltar aqui e vou criar aqui a minha div do container. Uma div é basicamente um agrupador de tags. Então eu estou dizendo que dentro do meu body, perceba que existe aqui os níveis. Então dentro do meu body eu tenho uma div.
E aí, nesse caso aqui, tá tudo no mesmo nível. Percebe que aqui, ó, tá tudo no mesmo nível? A div ela vem para agrupar isso. Então eu quero que todo o meu código fique dentro desse container aqui. Porque esse container, você vai perceber, ó, só de eu trocar, tirar daqui e colocar aqui, vou dar um format document para ele identar, que a gente chama. O identar é justamente isso. O body, o que está para dentro, ele vai dando um tab para a direita. Então, dentro do body eu tenho uma div, dentro da minha div tem os meus outros elementos. É tipo pai e filho. Olha só o que já vai acontecer aqui. Ó, tá vendo que ele já meio que centralizou as coisas? Já ficou melhor. Já colocou uma margem aqui do lado direito, do lado esquerdo, então já ficou melhor. Então, essa classe aqui, container, dentro do Bootstrap, eles já estilizaram, a gente não precisou mexer. Se eu quiser mexer nela aqui, eu posso pegar aqui e falar, olha, eu quero mexer na classe container. Para mexer em classe, é ponto o nome da classe. Aí vamos supor que eu quero colocar o background blue, o fundo vai ser azul. É só um exemplo, tá bom? Olha só, ficou o fundo azul. Então eu consigo mesclar a minha estilização com a estilização que o próprio Bootstrap já fez. Então beleza, eu vou tirar isso aqui porque não é o que eu quero. E aí eu vou usar uma outra div, porque eu quero dividir bem as coisas aqui. Então eu vou colocar uma div aqui e aí eu vou colocar uma classe nela, porque eu quero conseguir identificar ela depois para mim estilizar. E vou colocar o meu título dentro aqui. Perceba que eu estou agora dividindo, em vez de ficar aquilo tudo solto, eu estou dividindo em partes para ficar mais fácil de eu colocar os estilos que eu quero. Quando eu recarrego aqui, não mudou nada ainda. Mas eu estou percebendo que o título está muito em cima aqui, está muito em cima, está muito colado tá muito colado aqui no topo da minha página. Então tem uma opção, o que eu vou fazer? Eu quero mexer aonde? Na minha div, que tem a classe, que tem o identificador título. Eu quero mexer nesse trecho. Então eu vou colocar ponto, que é título, o identificador da minha classe. Aí tem um atributo chamado margem top. Eu vou colocar 20 pixels. Ou seja, ele vai descer, vai colocar uma margem de 20 pixels, vai dar uma distância e como eu coloquei margem top, então vai ser em cima. Quando eu dou um refresh, olha só, ele já desceu um pouquinho. Eu também não quero que fique muito colado a parte de baixo, então eu vou colocar um margem bottom, que é a parte de baixo, margem bottom 20px. Olha só o que vai acontecer, também já distanciou um pouquinho. E eu quero centralizar o meu texto, eu quero que ele fique no meio. Aí eu uso um outro atributo que é o text align center. Com isso, olha só, já começou a tomar forma o nosso site, o nosso front-end. Beleza? Estamos mexendo no front-end primeiro. Agora eu quero ajustar essa parte do meio aqui, quero deixar ela um pouco mais bonita. E o nosso Bootstrap que nós importamos, eles têm aqui as informações aqui, deixa eu ver, de format control. Olha só como fica bonito o label aqui com o input. E olha só como eles fazem. Eles dão os exemplos aqui de como utilizar. Então eu vou copiar essa informação aqui. Então entrei no Bootstrap, form control, vim aqui no exemplo e vou copiar. Eu quero algo parecido com isso. Então eu vou colar aqui a minha div. Eu vou apagar o que a gente tinha feito, que isso aqui era só para a gente ter uma noção. E aí eu vou começar a construir. Botão direito, Format Document. Esse class aqui M eu não vou precisar porque eu não vou querer estilizar. Eu quero que ele use o do próprio Bootstrap. Então eu vou começar aqui pelo input. O meu input não vai ser do tipo e-mail, vai ser do tipo text, né? Porque é digite o nome. Aí tem aqui um ID. ID significa identificador. A gente precisa saber, precisa identificar o nosso elemento dentro do HTML. Então eu vou colocar aqui txt de texto, underline nome. Ou seja, o meu input é onde ele vai digitar o nome
tem um identificador de txt_nome. E esse placeholder aqui é o que vai aparecer aqui, ó. Tá vendo que tá name@example.com? É por conta disso. Então eu vou colocar aqui, ó, digite o seu nome. Só para ficar esse indicativo aqui. Beleza. Logo em cima tem um label. Aí ele coloca for. O for significa para. Esse label é para o quê? É para o input de baixo. Então eu tenho que colocar o ID dele, ó, txt_nome, coloco aqui dentro do for. Então ele vai criar um label para o meu input. Eu deixo a classe, que isso daqui é do Bootstrap, beleza? Que é para ele estilizar. E em vez de ser e-mail address aqui, vai ser digite o seu nome, porque é essa informação que a gente quer. Beleza, Ctrl S, salvei, vou voltar aqui na minha página. Olha só como já está melhorando a nossa tela, hein? Já está ficando mais bonita, já está criando forma. Aí eu preciso agora da data, então eu vou copiar essa div porque é muito parecida, Ctrl V, e aí vou mudar o nome. Então aqui em vez de ser txt_nome, vai ser txt_data. Ctrl C, o label txt_data. Aqui não vai ser digite o seu nome, vai ser o quê? Selecione a data da sua primeira aplicação. E o tipo, ele não vai escrever um texto, ele vai selecionar uma data. Então tem um tipo aqui que é de date. E o placeholder, eu vou alterar aqui também, selecione a data. Beleza. Ctrl S. Olha só, hein? Já temos o nosso campo que dá para selecionar a data aqui. A única coisa que falta agora é um botão. Então eu vou criar mais uma div aqui e vou colocar aqui um botão. Como a gente está usando o Bootstrap, eu vou vir aqui, vou ver se eu acho aqui, ó, buttons. Exemplo de buttons. Aí tem os exemplos aqui, ó, primary, secondary, success. Eu vou pegar esse dark aqui, porque eu gosto do botão escuro. Então eu vou copiar aqui, button. Então dentro da minha última div, eu vou colar esse button. Beleza? Ctrl S. Volto lá no meu site. Apareceu o botão aqui. Só que eu quero deixar ele grande, quero deixar ele do tamanho da tela. E quero deixar ele centralizado. Então eu vou criar aqui um CSS específico para o button. Então como não é uma classe, é uma tag, então não precisa do ponto. É só o button, abre aqui, deixa eu dar um enter para separar. Aí tem um atributo que nós chamamos de widget, que é o tamanho. Eu vou colocar 100%, que é para ele ocupar 100% da tela. E nós vimos também que ele está muito colado aqui. Então eu vou colocar, a gente já fez isso, ó, margin top, que é para afastar um pouco a parte de cima do botão. Quando eu recarregar, olha só que maravilha, nós já temos a nossa página aqui criada e estilizada. Olha só, você percebe já o caminho que você trilhou, você saiu do zero, não tinha conceito nenhum, não sabia nada sobre HTML, só seguindo esse passo a passo aqui você já criou a sua própria página, já estilizou, já utilizou CSS, já importou o Bootstrap e isso é incrível. Beleza, agora que nós temos a nossa tela, o que nós queremos? Nós queremos que ao clicar no botão, eu estou clicando aqui, não estava fazendo nada, porque nós não colocamos ação nenhuma até então no nosso botão. O que nós queremos que esse botão faça? Nós queremos que ele dê uma mensagem. Olá, o nome que foi digitado, essa é a sua primeira aplicação, e ele faça um cálculo. Conforme a data que foi selecionada aqui, ele diga há quantos dias a pessoa está estudando programação. Então marca o dia de hoje, no dia que eu comecei a estudar programação. Quando eu clicar nesse botão, ele precisa me dar a mensagem. Aí aqui a gente vai usar um outro cara, que eu esqueci de colocar aqui, ó, JavaScript. E o Ajax está dentro do jQuery. Eu queria que você gravasse esses nomes, porque esses são assuntos que você vai precisar estudar e se aprofundar a partir de hoje. Então nós vamos entrar no JavaScript. O JavaScript basicamente é o que vai dar ação para nossas páginas. Então nós fizemos uma tag aqui de style que abre e fecha aqui.
Acima dela, não precisa ser acima, pode ser abaixo, mas eu vou colocar aqui para facilitar. Eu vou abrir uma outra de script, que é justamente aonde vai estar o nosso JavaScript. É onde coloca as ações. E dentro do JavaScript, nós conseguimos criar, né, as ações que nós queremos aplicar na nossa tela. Para isso, nós precisamos criar métodos. Um método, basicamente, é uma ação, indica uma ação. Eu quero que quando clicar nesse botão aqui, que está como dark, eu vou colocar clique aqui, né, para não ficar dark. Quando alguém clicar nesse clique aqui, eu quero que faça uma ação. Como que a gente faz isso? Digita function, aí nós precisamos dar o nome dessa ação, o que que vai fazer? Qual que é o nome da ação que esse botão tem? Eu vou chamar aqui de mostrar mensagem. O nome não pode ter espaços, e aí é uma boa prática você começar com letra minúscula, e se tiver mais palavras, a próxima palavra começa com letra maiúscula. Então, se tivesse outra palavra aqui, completa, por exemplo, seria com C maiúsculo. Então, eu vou deixar só mostrar mensagens, mensagem, abre e fecha parênteses, abre e fecha colchetes, e dá um Enter. Então, eu tenho aqui uma função. Função, que é uma ação, o nome dela. Aqui eu tenho um parênteses, que é caso eu vá receber parâmetros, a gente pode falar sobre isso futuramente, mas nesse caso nós não vamos usar. Abre e fecha colchetes, ou seja, o que essa função vai fazer está dentro do colchetes. Hoje não é nada. O que que a gente quer que ela faça? Que ela mostre uma mensagem. Então, como é que eu faço para mostrar essa mensagem? Eu digito alert aqui, abro parênteses e dentro eu passo um texto. É importante eu falar aqui que o texto ele precisa ir, né, dentro de aspas duplas. Então, alert, mostre a mensagem. Qual mensagem que ele vai mostrar? O que tiver aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui, primeira mensagem. Então, quem chamar essa função e ponto e vírgula no final. Alert, abre parênteses, aspas duplas, ponto e vírgula no final. Quem chamar essa função aqui, quando alguém chamar, vai dar um alert. Aonde que eu quero que chame essa função? Dentro desse botão aqui. Eu preciso então dizer para esse botão que ao clicarem nele, essa função mostrar mensagem. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui no botão, vou dar um espaço, vou digitar onClick. Isso daqui significa o quê? Quando alguém clicar nesse botão, execute tal ação. Qual que é a ação? Vou copiar o nome, mostrar mensagens, abre e fecha parênteses. Então, quando alguém clicar nesse botão, vai chamar essa função. O que que essa função faz? Ela dá um alert, primeira mensagem. Vamos voltar aqui, recarrega. Você está pronto? Clica no botão e olha só o que aconteceu. Apareceu a sua primeira mensagem. Primeira mensagem. Olha só que coisa interessante. Agora, o que nós queremos é que a gente tenha a mensagem aqui utilizando o nome que foi digitado e faça um cálculo. Então, para isso, aqui existe uma regra, porque a gente vai ter que pegar essa data, fazer uma conta, juntar a mensagem, e aí é que vai entrar agora o nosso back-end. E aí daqui a pouco a gente vai usar o jQuery. O jQuery, ele é para fazer a junção do nosso front-end com o nosso back-end. Então isso daqui vai ser um passo daqui a pouco. Então nós vamos construir agora o nosso back-end. Por quê? Lembra que eu falei que o nosso back-end são os mecanismos que fazem o nosso sistema funcionar? Então geralmente as regras, a lógica está no nosso back-end. E agora a gente precisa construir uma lógica. A gente precisa pegar o que foi digitado, pegar a data, fazer um cálculo e responder aquilo que a gente precisa. Para fazer o nosso back-end, nós vamos utilizar a linguagem de programação C#. É uma linguagem da Microsoft, deixa eu ver, C#, deixa eu pegar aqui o site oficial da Microsoft, tem aqui a documentação e tudo mais. Eu vou explicar aqui os conceitos básicos e nós vamos criar a nossa primeira aplicação. Para isso, para desenvolver em C#, nós vamos baixar uma outra ferramenta. Agora sim vai ser o Visual Studio.
download. Nós vamos fazer o download do Visual Studio. Eu vou entrar nesse link aqui, ó, e aí você pode fazer a pesquisa mais completa. Visual Studio Community. O Community é a versão gratuita, então download Community, que é uma versão que ela pode ser usada para estudo. Então vou entrar aqui nesse link, versão do Visual Studio Community. Existem as versões pagas, né? Então se você for usar dentro de uma empresa, você usaria a versão paga, mas para fins de estudo você consegue utilizar essa versão Community e ela te dá tudo o que você precisa para você aprender a programar. Então enquanto você estiver nos seus estudos, você pode usar a versão do Visual Studio Community. Então está baixando aqui, vamos aguardar terminar. Permissão para instalar, eu vou permitir, então continuar. Ele vai baixar aqui mais algumas informações. Beleza, após carregar, ele vai abrir aqui essa tela. Eu vou maximizar para ficar melhor para a gente enxergar. E aí nós temos que selecionar as opções que nós vamos utilizar. Então eu vou selecionar aqui essa primeira, ó, ASP.NET e desenvolvimento web. Azure por enquanto não, Python não, Node não. Nós não vamos desenvolver para Android por enquanto. A partir de uma única base. Desktop, vamos selecionar essa. C++, plataforma não, C++ não. Não vamos fazer jogos. Dados também não. Usar do Linux também não. Vamos ver aqui ó, componentes individuais. Nós vamos selecionar aqui algumas versões. Vamos selecionar essa 6.0 aqui, Runtime. Vamos manter só a 6 por enquanto. Ele já me disponibilizou aqui até a 7, mas vamos ficar na 6 por enquanto. E Net Framework, vamos instalar um Net Framework. Isso daqui pode ser interessante. Já tem aqui ó, os 4.7, então desmarcar isso. Runtime, beleza. Eu acho que isso daqui é o suficiente para o que a gente precisa. Se a gente precisar de mais, a gente consegue voltar nessa tela depois. Pacotes de idioma, eu vou deixar o meu em inglês. Eu te aconselho a deixar em inglês também, por quê? Porque aí você vai acostumando com a língua, tá? Tem o em português, mas é bom você já ir se acostumando com os termos. Eu acho que a partir de agora é bem interessante você já indo se acostumando, tá bom? Locais de instalação, beleza. Vou clicar aqui. A minha foto está bem embaixo, mas aqui bem em cima, né? Mas bem atrás de onde está a minha foto vai ter instalar. Você clica em instalar e ele vai começar a carregar e vai começar a instalar no seu programa, no seu computador. É isso aí, galera. Terminou aqui. Foi um processo mais demorado do que o do Visual Code, mas finalizou. Terminando, ele deve disponibilizar para você o Visual Studio aqui, ó. Deixa eu abrir. Beleza, ele pede para a gente criar uma conta. Eu vou clicar aqui, ó, Skip this for now, não quero criar uma conta agora. Ele vai pedir para a gente escolher o tema. Eu prefiro o escuro. Você pode selecionar outro se você preferir. E aí ele vai começar a configurar para a gente a nossa ideia. Eu vou fechar essa tela de trás aqui que a gente não vai usar mais. Beleza? Eu vou fechar aqui algumas abas que estão abertas. E aí abriu aqui o nosso Visual Studio. Esse cara aqui é a tela inicial do Visual Studio. E aí eu vou clicar aqui, ó, Create New Project. Ao selecionar essa opção, ele vai trazer para a gente aqui qual tipo. Aí vai vir uma série de tipos de projetos que a gente pode criar aqui. Nós vamos selecionar essa opção aqui, ó, ASP.NET Core Web API. Deixa eu selecionar aqui para vocês, ó. ASP.NET Core Web API. Seleciona essa opção, Next. Aí você vai precisar dar o nome da sua aplicação. Eu vou colocar aqui primeira aplicação. Eu não aconselho colocar caracteres especial nem acentuação em nome de projeto, tá bom? E aí a gente tem que selecionar a nossa pasta. Então lembra que a gente criou uma pasta primeira aplicação, tinha front-end. Agora a gente vai selecionar uma nova pasta chamada back-end. Vou selecionar essa pasta, back-end, selecionar pasta. Já está o nome aqui da minha aplicação. Eu vou colocar aqui, ó, para ele criar uma solução dentro do mesmo
diretório do projeto, tá? Place solution and project in the same directory. Next. Aí ele vai pedir para mim selecionar a opção. Eu vou no 6 aqui, apesar de já ter disponível aqui o 8, mas eu vou no .NET 6. Não sei quando que você vai ver esse vídeo, se você já vai ter disponível a versão 8. A 6 eu acho que é mais certo que você tenha disponível aí na sua máquina. Beleza? Vou dar um create. E aqui ele vai começar a configurar os primeiros passos do nosso projeto. E essa é a estrutura que o Visual Studio cria o nosso projeto. Aqui em cima vem o nome da aplicação e vem algumas pastas e alguns arquivos. Eu vou entrar neles rapidamente explicando um pouquinho sobre eles. Você pode abrir esse programa aqui, e esse programa é um arquivo de configuração. Então aqui vai estar todas as configurações do nosso projeto. Não vou explicar linha a linha, a gente vai ter tempo nos próximos vídeos para entrar em mais detalhe e eu falar mais detalhado a respeito de cada um. Aqui ele só está dizendo, está configurando as informações do projeto e no final aqui ele dá um app run para rodar de fato a nossa aplicação. O que é importante? Vamos começar por onde aqui? Dentro da pasta controller, ele criou aqui esse controller Water Forecast Controller. Isso daqui é um arquivo, deixa eu aumentar, um arquivo padrão que o nosso Visual Studio cria assim que a gente decide iniciar uma nova API. Ele já traz aqui algumas informações. O que nós vamos começar fazendo? Nós vamos apagar aqui o que a gente não precisa, tá? O que a gente não vai precisar? Dessa linha 9 até a linha 12. Seleciona da linha 9 até a linha 12. Não sei se necessariamente vai estar nessas linhas o seu aí, tá bom? Então, só presta atenção de pegar aqui do private até o ponto e vírgula. Apaga as linhas em brancos. Vamos deixar aqui esse log, vamos deixar isso daqui. E aqui dentro ele vai começar a dar um erro. Lembra que eu falei sobre um método lá no JavaScript? Aqui a gente tem a estrutura de um método, porém no C#. Olha só. Aqui nós temos como é que a gente faz um método no JavaScript. A gente começa dizendo function, o nome do método e os colchetes. Aqui, basicamente, em vez de ser function, a gente vai começar dizendo o nível de acesso dele, que no caso dele aqui é público, podia ser privado, podia ser outros tipos também, mas vamos focar aqui no básico primeiro. Depois a gente entra nesses atributos aqui. Vem aqui o nível de acesso dele, depois vem a resposta, o que esse método vai responder, ou seja, o método ele vai processar, vai fazer alguma coisa dentro dele e ele tem que dar uma saída. Então vem o tipo de saída e depois vem o nome do método. E por último se recebe parâmetros ou não. E aí o que esse método faz fica dentro dos colchetes. Nesse caso aqui ele retornava ele retornava valores randômicos, valores aleatórios de temperatura. Não é o que a gente quer fazer. Então, eu quero apagar o que está dentro dos colchetes aqui. Eu vou apagar porque não tem nada a ver o que eu quero fazer dentro, né? O que esse método está fazendo não tem nada a ver com o que eu quero fazer. E aí outra coisa que eu quero mudar aqui, então ficou assim a estrutura do seu arquivo. Ó, tá com erro aqui, por quê? A gente está dizendo que o método retorna um enumerable. O que é um enumerable? É basicamente um enumerador, é uma lista. Aí está falando desse tipo aqui, Water Forecast. A gente já vai ver isso daqui. E aí, como não está fazendo nada, está dando erro porque está falando, olha, quando você coloca tem uma mensagem vermelha, você coloca o mouse em cima, ele já dá a mensagem, inclusive, olha, não está retornando valor nenhum. Ele está dizendo que tem valor para retornar, mas não está retornando valor nenhum. Então está com erro. A gente já vai arrumar isso daqui. Vamos mudar o nome desse controller aqui. Porque esse Water Forecast aqui é só um exemplo que ele cria. Então, botão direito, rename. Nós vamos mudar aqui o que faz sentido no nosso caso. Nós queremos dar uma mensagem. Então, faz sentido ser mensagem controller. Deixa o final ali, tá? Mensagem controller. Dá um enter, ele vai perguntar, você quer realmente alterar? Eu falo que sim. Aí ele já substitui aqui dentro do meu arquivo. Dou um Ctrl S
para salvar. Então agora está fazendo mais sentido. E aí o que ele está dizendo aqui na resposta? Ele está dizendo que retorna uma lista desse Water Forecast. Quando eu seguro o Ctrl e clico em cima, ele me leva para esse arquivo aqui. Ó. Esse arquivo aqui. Ele abriu esse arquivo. Aí ele está dizendo que ele retorna uma data, uma temperatura. Então são coisas de exemplo. Eu vou apagar tudo isso, olha, dentro do colchete, tá bom? Não apaga os colchetes. Cuidado para não apagar os colchetes. Então dentro do colchete eu apago. Tem que ficar assim a sua classe. E eu vou alterar o nome disso daqui, de Order Forecast, para resposta. Então eu vou vir rename, resposta. Quer que eu troco? Sim. Então ficou public class resposta abre colchetes, tá? Aqui a gente tem uma estrutura de classe. Então a classe basicamente é um modelo, é uma forma. Então eu quero dizer o seguinte, o que eu quero que o meu método responda? Vamos lá, aqui, a minha API. O front-end vai me mandar as informações do HTML para o meu back-end, vai me mandar o nome e a data. O meu front-end vai receber isso, o meu back-end vai receber isso do front-end e vai fazer uns cálculos, vai processar. Deixa eu colocar aqui mais um. O que o meu back-end faz? Então, isso daqui é o que o meu back-end faz. Ele vai processar e ele vai devolver. Então, deixa eu colocar aqui. Ele vai processar as informações. E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que devolver o nome, a mensagem, né, com o nome, e depois devolver. E depois ele precisa devolver para o meu front-end de novo o cálculo que ele fez lá no meu back-end. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui que sumiu. Lá no meu back-end, beleza. O que ele vai responder? Ele vai responder uma mensagem. Qual o exemplo de mensagem? Então, vai responder o quê? Olá, Alexandre. Você está há X dias estudando programação. Ele vai responder uma mensagem parecida com essa. Então, processa, responde a mensagem. Essa mensagem vai aparecer no meu front-end de novo, lá no alerta. Deu para você entender isso? Então, o que a minha API precisa responder? Uma mensagem, precisa responder um texto. Então, dentro da minha resposta, que é uma classe, que é um modelo, eu preciso dizer que vai responder uma mensagem. Como que eu declaro aqui, como que eu crio um atributo para essa resposta? Então, eu vou colocar aqui public, porque vai ser algo público. String, aqui é o tipo de dado. Aí aqui a gente tem vários tipos, tá? Deixa eu escrever aqui. Não precisa digitar isso, mas eu vou colocar os principais aqui. String é texto. Int é um número. Datetime é data. Deixa eu ver qual mais. Float é um ponto flutuante, então, por exemplo, 10.5. E aí você pode dar uma olhada nos tipos de dados. Deixa eu pegar aqui. Tipos de dados C#. Isso daqui é importante de você dar uma olhada. C#. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Ó, então, tem aqui os tipos. Olha só. Short, int, long, byte. E cada tipo aqui, tem o decimal também. Cada tipo aqui é específico para guardar um tipo de dado. No nosso caso aqui, nós vamos responder um texto. O texto é string. E aí eu vou chamar de mensagem. Precisa ter esse get e set no final. Então aqui nós criamos uma classe e essa classe tem um atributo. Aqui eu vou explicar um conceito que é importante saber aqui, que é o conceito de classe. Isso daqui é bem importante. Então na classe, ela basicamente é a gente pode chamar que ela é um molde para você entender. Então vamos supor que a gente tenha, deixa eu criar aqui, supor que a gente tenha uma classe chamada automóvel. Uma classe automóvel, o que uma classe tem? Uma classe tem atributos, deixa eu adicionar aqui,
atributos. O que são esses atributos? Basicamente são as características dessa classe. Então, o que tem um automóvel? O automóvel tem uma cor, tem um modelo, tem um ano, tem o tipo do automóvel, se é grande, se é pequeno, enfim, tem uma série de atributos. Então, primeiro ponto, a classe, ela é como se fosse uma forma. Um automóvel, quais atributos tem um automóvel? Esses atributos aqui, poderia ter muito mais, é infinito isso daqui. Além dos atributos, então, deixa eu tirar aqui, que deu já para a gente entender. Então, tem os atributos. O que ele tem também são as ações, ou métodos. Ações ou métodos. O que os automóveis fazem? O que eles têm de ação? Eles têm andar, virar, ligar a luz. E aqui, 3 pontinhos. Vai ter milhares, centenas de coisas aqui. Então, basicamente, uma classe, ela é um molde, onde ela tem um nome, tem um tipo, e ela tem atributos, e ela tem ações, e tem os métodos. Nesse caso aqui, nós criamos uma classe, onde ela só tem um atributo. Qual que é o atributo dessa classe resposta? O que essa classe resposta tem? Ela tem uma mensagem, nós vamos responder uma mensagem. Ela poderia ter métodos aqui, poderia ter ações. É isso que tem aqui, ó, quando a gente olha a mensagem controller que a gente alterou, ela é uma classe. Então essa classe tem um atributo logger e tem um método. Então esse que está aqui como get como erro seria uma ação, seria um método. Esse daqui de cima, que é um logger, a gente já vai ver para que serve isso, ele é um atributo dessa classe. Então, beleza. A gente criou aqui uma classe que tem só um atributo mensagem. Então, ao invés de eu responder um enumerable resposta, porque eu não vou responder várias respostas, eu vou responder só uma. Então, eu vou tirar esse enumerable, tirar esse sinal de maior, menor, e vou melhorar o nome desse método para ficar mais claro. Então, o nome do método vai ser gerar mensagem. Já que no C#, a gente tem o padrão de começar os métodos, deixa eu aumentar aqui, com letra maiúscula. E aí segue o mesmo padrão das palavras seguintes também ter a primeira letra maiúscula. Ele vai me dar um erro, porque ele está me dizendo que, poxa, você está falando que vai responder a resposta, mas não está fazendo nada. Outro ponto importante que a gente precisa ver aqui é que ele está dizendo que isso daqui é um método get. Aqui, quando a gente está falando de APIs, a gente está dizendo o seguinte, o nosso front-end vai se comunicar com o nosso back-end e o nosso back-end é uma API. Só que aí o nosso front-end precisa dizer o método que ele quer utilizar. Método HTTP. Precisa dizer qual que é o método que é HTTP. A gente tem basicamente, o que você precisa saber inicialmente? A gente tem 4 tipos inicialmente. 4 tipos. Quais que são eles? Get, post, put e delete. Tem mais, tá bom? Só que esses aqui são os 4 tipos principais. Esses são os principais. O get é se você quiser obter alguma informação. O post é se você quiser inserir ou processar alguma informação. O put seria para atualizar e o delete para deletar. Bem simples. Nesse caso aqui, nós queremos processar uma informação, porque nós vamos receber parâmetros do front-end, nós temos que processar, montar a mensagem e depois responder. Então, nós vamos usar qual? O post. Então, eu vou alterar aqui, em vez de ser HTTP GET, eu vou mudar para HTTP POST. Vou deixar assim. Beleza, então já criamos o nosso método. Estamos dizendo que ele é do tipo POST, porque eu vou processar. Só que para ele fazer o que ele precisa fazer, eu preciso receber 2 parâmetros. O que são parâmetros? São insumos. Para me montar essa mensagem aqui, eu preciso de 2 informações para me montar essa mensagem. Eu preciso do nome e preciso da data. Por quê? Eu preciso passar a data para quê? Para mim calcular a quantidade de dias. E aí eu consigo, né, receber esses parâmetros dentro desse parênteses aqui. E aí, para isso, eu preciso criar uma nova classe para que o front consiga me mandar esses parâmetros. Então, eu vou clicar
em cima aqui da aplicação, botão direito, Add, adicionar. Aqui embaixo vai ter Class, adicionar uma nova classe. Eu vou chamar ela de requisição. Então, vou adicionar uma nova classe de requisição. Ele vai criar aquela estrutura. Então, eu publique uma classe, requisição. Aí eu quero dizer quais atributos que tem dentro dessa classe. Ele já até me sugere aqui, ó, public int já cria a estrutura mais ou menos. Só que, o que eu vou receber? Eu vou receber o nome e a data. Então, o nome, como a gente viu, é um texto. Texto é o quê? String, nome. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E eu quero receber uma data. O tipo de data é datetime. E aí eu vou mudar aqui para data. Então, eu criei uma classe, que é como se fosse um molde, uma forma. E essa classe ela tem dois atributos, tem o nome e tem a data. O front precisa me passar essas duas informações. Como que eu faço para receber isso? Eu coloco assim, ó, abro chaves e coloco aqui from body. Depois das chaves eu vou colocar o tipo. Qual foi a classe que a gente acabou de criar? Requisição. E aí eu preciso colocar um nome aqui. Deixa eu explicar a estrutura desse método. Vamos lá. O que está sendo dito aqui? Que o meu método para entrar aqui precisa ser enviado via post, porque eu vou processar isso. Ele é público, ou seja, qualquer um pode acessar. Ele vai responder uma resposta. O que tem nessa resposta? Tem uma mensagem, então ele vai responder uma mensagem. Aqui tem o nome do meu método e aqui são os parâmetros que eu preciso para fazer o processamento. Esses parâmetros vêm do body, a gente já vai entender o que é isso. O que vem dentro do body? Vem essa requisição aqui. O que é essa requisição? O que a gente acabou de criar. É uma classe que tem nome e data. E aí eu coloco um apelido aqui, o nome dessa classe. Como que eu vou poder usar essa classe dentro do meu método? Através desse requisição aqui. Que aí eu coloquei o nome do parâmetro, a gente geralmente usa letra minúscula. Agora, o que é esse from body? Quando a gente recebe, deixa eu voltar para cá, uma requisição. Vamos usar aqui o post. Recebi uma requisição post. É um post. Beleza. Eu preciso receber as informações. Então, eu preciso saber alguns dados aqui. Eu preciso saber a URL. Então, qual que é o endereço, qual método que eu quero chamar. Eu preciso saber o body. O body é o conteúdo, ou seja, vai ter que me mandar o nome e a data dentro do body. Outras opções que eu posso receber aqui, bem conhecidas, são os headers, que também é uma forma de mandar dado para a nossa API. Geralmente a autenticação, coisas de segurança são mandadas via headers, tá bom? Mas não vamos complicar muito, vamos focar aqui no nosso básico, que é construir a nossa API. Então, o front-end vai precisar chamar a minha API através de um endereço, uma URL seria o endereço, e ele vai precisar me mandar dentro do body o conteúdo. Esse conteúdo, a gente trabalha no formato JSON. O que é o JSON? O JSON é um formato de envio de dados. É um texto, basicamente, onde existe chave e valor. Chave e valor. Estou escrevendo errado. Chave e valor. Então, nesse exemplo aqui, vai vir um body mais ou menos desse tipo aqui, ó. Ele começa com os colchetes. Aí o front vai ter que me mandar um nome, o valor do nome, Alexandre, vírgula, qual que é a outra chave? A chave data. Qual que é a data? Aí aqui dentro da programação, a data ela é formatada, né? Ela é utilizada no formato ano, mês e dia. Então é diferente do jeito que a gente escreve. Então se fosse hoje, seria 2023, ano, mês, 12, 30. Então o front precisa mandar essa informação aqui, esse JSON, dentro do body, que é o conteúdo para a gente receber. E aí você percebe que o nome e data é o que a gente recebe aqui, ó, requisição, Ctrl+Click, eu recebo um nome e recebo uma data. Então o front me mandando essa informação vai cair dentro desse molde aqui, dentro dessa classe, e eu consigo utilizar, manipular isso através desse parâmetro aqui, requisição. Beleza.
temos o nosso método criado aqui. O que nós precisamos fazer? Eu preciso, primeiro, montar a minha mensagem. Então, eu vou utilizar aqui o conceito de variável. Deixa eu explicar mais um conceito aqui para vocês. Variável. Opa. Variável. O que são variáveis? São espaços na memória onde nós podemos armazenar informações, tá bom? Para guardar informações. Guardar e manipular. Nós conseguimos guardar e manipular informações através das variáveis. Beleza. Eu quero montar uma mensagem chamada Olá, nome. Você está há X dias estudando. Então eu preciso criar uma variável para que eu consiga armazenar a informação que eu quero manipular. Então como que eu faço isso aqui no C#? Existe o comando chamado var, onde eu estou dizendo, olha, eu quero criar uma nova variável. Aí eu dou o nome para a minha var. Então vai ser mensagem. O nome da variável é mensagem. Lembra que eu falei que o texto precisa estar entre aspas duplas? E ponto e vírgula no final. Então estou criando aqui uma variável e estou atribuindo vazio para ela. Então vazio. Mensagem é igual a vazio. E aí aqui eu vou começar a montar a minha mensagem. Olá, vírgula. Aí eu preciso pegar o nome que foi digitado lá no front. O nome que foi digitado lá no front, deixa eu voltar aqui. O nome que foi digitado lá no front vai ser enviado para o meu back-end através da minha API, através da minha classe requisição, então eu vou pegar o atributo nome, através do método post, e aí eu vou conseguir utilizar isso daqui dentro da minha variável. Então, lembra que nós criamos aqui esse parâmetro requisição? Dentro da requisição tem o nome e a data. Então, eu coloco aqui o meu texto, olá. Aí eu preciso concatenar, que a gente chama. Concatenar. Significa o quê? Juntar. Eu preciso juntar uma informação com a outra. Eu preciso juntar o olá com o nome que foi enviado. Aonde que está o nome que foi enviado? Está dentro de requisição. Então, eu coloco olá, mais, quando eu faço um texto mais outro, eu estou juntando os dois textos. Então, olá, requisição.nome. Então, se eu mandar Alexandre, vai ficar olá, Alexandre. Se eu mandar Rebeca, vai ficar olá, Rebeca. O nome que eu mandar vai ficar aqui junto. Aí eu quero continuar concatenando, eu quero continuar juntando textos. Então, eu vou colocar um ponto aqui, então vai ficar olá, o nome, ponto. Essa é sua primeira aplicação. Ponto. Vou dar um espaço. Aí como ficou aqui, já deu a linha, eu vou dar um mais, Enter, para continuar na próxima linha. Essa é a sua primeira aplicação. Você está a... Aí aqui eu preciso de um cálculo, eu preciso saber há quantos dias que essa pessoa está estudando programação. Para isso, eu preciso fazer um cálculo. Como que ele vai me mandar uma data, e aí eu preciso saber, hoje, menos a data que ele me mandou, a quantidade de dias que isso dá, e aí eu vou mostrar nessa mensagem o resultado desse cálculo. Para isso, eu preciso primeiro saber, então, a data atual. Então, eu vou criar uma nova variável chamada data atual, e aí eu preciso colocar dentro dessa variável o dia de hoje. Como que a gente faz isso? datetime.now. Ponto e vírgula. Vou dar um Enter. Então agora a data atual tem o valor do dia de hoje. E aí eu vou criar outra variável porque eu preciso fazer um cálculo. Eu vou chamar ela de quantidade dias. Aí aqui é importante também, ó, nome de variável não ter caractere especial. E se tiver mais de uma palavra, a primeira letra da segunda palavra ser maiúsculo. Quantidade de dias, ela recebe o quê? A data atual, eu preciso fazer uma subtração. Hoje menos a data que ele enviou e pegar a quantidade de dias. Então eu faço data atual, ponto. Aí tem uma função chamada subtract, que é para subtrair, fazer conta de menos com datas. Qual data que eu quero subtrair? Aqui veio na requisição. Então requisição.data, o que ele me mandou. E no final aqui eu coloco ponto days e ponto e vírgula.
Ou seja, aqui eu estou fazendo o seguinte, pega a data atual, subtrai com a data que foi enviada na requisição e pega a quantidade de dias e guarda isso dentro dessa variável. Então vamos supor que ele mandou, hoje é dia 30, ele mandou dia 29. Dia 30 menos 29 dá 1. Aí a quantidade de dias é 1. Quantidade de dias vai ser igual a 1. E aí eu vou juntar agora, ó, você está a mais quantidade de dias, aí mais, continua escrevendo. Dias estudando programação. Ponto final. Dessa forma aqui, eu criei uma mensagem concatenando e de forma dinâmica. Então vai ficar olá, o nome que foi enviado. Essa é a sua primeira aplicação. Você está a quantidade de dias estudando programação. O que é quantidade de dias? É a data atual menos a data que foi enviada como requisição. Agora eu já tenho a minha mensagem. Só que ainda está dando erro, porque o meu método está falando, olha, você disse que vai responder uma resposta, mas não está respondendo nada. Então eu vou ter que dar aqui um return new resposta. O que é isso daqui quer dizer? Ponto e vírgula aqui no final. Isso daqui está dizendo o seguinte, olha, eu vou responder uma nova resposta. Devolve para quem me chamou, para quem chamou o método, uma nova resposta. E dentro dessa resposta, quando eu dou um Ctrl clique, lembra que a gente criou uma mensagem? Então, deixa eu fechar, volta para aqui, Ctrl espaço, aqui dentro já vai autocompletar. Ou você digita mensagem, recebe o quê? A mensagem minúscula aqui, que foi o que a gente acabou de criar. Então eu estou dizendo, primeiro faz o seguinte, ó, pega a data atual, faz o cálculo, monta uma mensagem, aí coloca dentro da resposta a mensagem que eu acabei de montar aqui e devolve para quem me chamou essa informação. Beleza? Esse daqui é o nosso método. Vamos executar e ver o nosso primeiro código C# rodando? Então você vai clicar aqui em cima, vai estar o nome da sua aplicação, no meu caso aqui é primeira aplicação. Você clica para ele rodar. Ele vai começar a processar aqui, vai começar a subir a sua aplicação e aí dentro de alguns instantes ele vai rodar. Eu vou colocar aqui não quero certificado, não. E aí ele vai subir a nossa aplicação e vai abrir, inclusive no browser, ele vai abrir um endereço, que é o que eu falei aqui a respeito da URL. A URL da nossa aplicação vai ser de acordo com o que ele subir. Então ele está subindo, ó. Olha aqui a URL que eu falei. Você pode clicar aqui em avançado e prosseguir para o localhost. Olha só, apareceu a tela do Swagger. O que é o Swagger, tá? Outro aspecto, outro assunto importante. O Swagger é basicamente a documentação das nossas APIs. Então a gente acabou de criar uma API aqui, que é uma aplicação. E o Swagger vem para documentar. Então, olha só, ele já criou aqui o nosso controller mensagem e disse que dentro do nosso controller mensagem tem um método. Que método é esse? É um método post, que foi o que a gente definiu para ele. E a URL, a rota, é /mensagem. Então, ficou mensagem /mensagem. Quando eu clico aqui, ele vai me dar a opção para mim testar isso. Eu posso clicar aqui em Tryout. Aí ele já vai me dar aqui o JSON, tá vendo? Que a gente montou, é muito parecido. Então, eu vou passar aqui Alexandre, nome e a data, pode ser hoje mesmo. E vou clicar aqui em Execute. E olha só a mágica que aconteceu. Ele respondeu, olha aqui, Server Response, a resposta do servidor foi, olha só a mensagem. Olá Alexandre, essa é a sua primeira aplicação. Você está há 0 dias estudando a programação. Por quê? Porque eu passei a data de hoje. Então eu vou fazer aqui de novo, só que agora eu vou mandar como se fosse dia 15. Então vai fazer 15 dias. Vou dar um execute de novo. E olha só, ele fez o cálculo aqui e trouxe 14 dias. Não deu 15 ainda, né? Porque a gente ainda está no meio do dia 30. Então não completou 15 dias. Então olha só, o nosso back-end, a nossa API já está funcionando. E aqui ele mostra como que a gente faz para chamar. Ó. É só usar essa URL
e mandar esse JSON aqui no body. Simples assim. E aí, você conseguiu chegar nesse resultado? Espero que sim, ó. Não prossiga se você não conseguiu chegar nesse resultado. Porque agora nós vamos seguir para a parte onde nós vamos vincular o nosso front-end, a nossa tela que a gente criou lá inicialmente. Nós vamos fazer agora a integração do nosso front-end com o nosso back-end para a gente seguir aqui já para a parte final do nosso tutorial, da nossa aula. Vamos voltar então agora para o nosso Visual Code. Mexemos aqui no HTML, tá bonitão. Vamos agora fazer a integração do nosso front-end com o nosso back-end. Então, aonde que a gente quer que integre? Eu quero que ao clicar aqui, ele vá para o nosso back-end. Hoje está só dando uma mensagem. Eu quero que ao clicar aqui, ele integre com o nosso back-end. Então vai ser dentro dessa função aqui, ó, mostrar mensagens. Eu vou tirar esse alert, porque não é isso que a gente quer que ele faça. Então eu preciso pegar, primeiro eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar o que o usuário digitou no nome, aqui, preciso pegar o valor que está aqui, e preciso pegar o valor que ele selecionou na data também. Para isso eu vou usar o mesmo conceito de variável. O mesmo conceito de variável que se aplica no C# se aplica aqui no JavaScript. Então eu vou criar aqui uma variável chamada varNome, recebe, aí eu preciso pegar o que está aqui dentro do nosso HTML, dentro do que foi digitado. Para isso, como é que eu faço? Eu preciso utilizar um cara chamado jQuery. jQuery, pesquisa aí jQuery CDN. Vamos entrar aqui no site do jQuery CDN. E ele vai me dar aqui a opção, tá no jQuery 3, eu vou clicar aqui, ó, em Minified. Ele me deu aqui um script, ó, eu preciso importar ele também na minha página. Então vamos lá em cima, embaixo aqui do Bootstrap, importa, cola aqui, né, botão direito, Format Document, para ficar alinhadinho aqui, bonitinho, beleza. Como é que eu faço para obter com jQuery? jQuery ele te ajuda a selecionar. Então, o jQuery, você coloca o cifrão, abre e fecha parênteses, e aqui dentro o seletor. O que nós queremos selecionar? Nós vimos aqui, nós demos um ID, o identificador, é para isso que nós vamos utilizar agora. Nós demos o identificador de txt_nome, ou seja, esse campo aqui tem o identificador txt_nome. Eu quero pegar o que está digitado nele e colocar dentro dessa variável nome. Como que eu faço para pegar por ID? Hashtag e o nome do ID. Então, hashtag txt_nome e coloco aqui um ponto val, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Automaticamente, quando então alguém clicar no botão, ele vai executar essa função. A primeira linha aqui, o que faz? Pega o que está dentro daquele input e joga dentro da variável nome. Então, se eu digitar Alexandre lá, quando eu clicar no botão, o Alexandre vai estar dentro da variável nome. A mesma coisa eu preciso fazer para data. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada varData. Vou copiar aqui o seletor do jQuery, só que em vez de ser o txt_nome, agora é o txt_data. Então, agora eu tenho em mãos, eu tenho nas minhas variáveis tanto o nome como a data. Agora eu preciso montar o meu JSON, lembra aqui do nosso modelo, eu preciso montar o meu JSON para enviar para o meu back-end. Como que eu faço isso? Eu vou criar outra variável chamada var_requisição, recebe, e aí eu formato JSON, guia os colchetes aqui. Qual formato que precisa ter? Eu vou copiar esse daqui, ó, para ficar mais fácil. Format Document, para ele identar. Beleza, só que aqui está fixo, tá vendo? Nome e a data. Eu não quero que seja fixo, eu quero que seja o que o usuário digitou lá. Aonde que está a informação que ele digitou? Está dentro da variável. Então eu vou substituir aqui, ó. Nome recebe nome e data recebe data. E agora, sim, já tendo a requisição, já tendo o JSON que eu preciso enviar para o meu back-end, eu posso fazer a comunicação, que é via jQuery também, usando um atributo que é chamado de Ajax. Então, cifrão.ajax, abre e fecha parênteses, e dentro abre e fecha colchetes e põe um ponto e vírgula aqui no final. Então, o primeiro parâmetro que a gente precisa passar é o URL. URL, 2 pontos.
abre e fecha aspas duplas. Qual URL? Nós vamos pegar aqui no nosso post, no nosso Swagger. Olha aqui, https localhost 7153 mensagem. No seu pode ser que seja outra porta, tá bom? No meu caso aqui está dando essa porta. Então, request URL. Se você teve os resultados com sucesso, ele vai te dar aqui o request URL. Você copia e cola aqui. O segundo parâmetro que a gente precisa passar é o tipo de requisição. Qual que é o tipo de requisição que a gente montou? Post. Voltando aqui no nosso back-end, ó, é um post. Se fosse get, aí ali seria get. Outro parâmetro que eu preciso passar é o data type. Qual que é o tipo de dado que eu estou enviando? No nosso caso aqui, a gente está enviando JSON. É um formato de JSON, lembra? Colchetes, chave, valor. Outro que eu preciso passar é o content type. Aí aqui também é para indicar que eu estou enviando um JSON. Aí você vai digitar aqui application barra JSON. E aí eu preciso passar o data, que significa dado. O que eu quero mandar? É esse requisição aqui. Só que aí eu não posso fazer isso daqui simplesmente assim. Eu tenho que fazer o seguinte, digitar aqui json.stringify, abre e fecha parênteses, e cola aqui o requisição. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, manda para essa URL no tipo post. Esses dois dados aqui é para indicar que é um JSON. O objeto é essa variável. Só que aqui dentro do JavaScript, esse daqui é um objeto. Eu preciso mandar ele do tipo JSON, do tipo texto, do tipo JSON. Então, eu passo esse método aqui que é do próprio JavaScript, que é transforme esse objeto no formato JSON. E aí ele vai transformar isso daqui no formato JSON. E por último, eu preciso dizer esses success aqui. O que é esse success? Se der certo, o que vai acontecer? Ele vai executar uma função que vai receber eu vou chamar aqui, vai receber a resposta, que é o que a gente definiu, e abre e fecha o colchetes aqui. O que é a resposta? É um objeto que tem um atributo chamado mensagem. Então eu vou criar outra variável aqui chamada mensagem, que recebe o que? A resposta, ponto, qual que é o nome? Mensagem, resposta, ponto, mensagem. E agora sim, que eu recebi a mensagem do meu back-end, eu vou dar um alert, que é aquela mensagem que a gente gostaria que aparecesse. Alert na mensagem. Essa mensagem veio da onde? Veio da resposta, que veio da onde? Que veio do meu back-end. O que meu back-end fez? Fez todo o cálculo, concatenou aqui a minha mensagem e respondeu a minha mensagem. Então, basicamente é isso. Finalizamos toda a parte de código e agora chega a melhor parte de todas, que é a parte de testar. Vamos ver se o que a gente fez funcionou. Então eu vou vir aqui e vou recarregar a página para ele voltar, né? Atualizar. Vou digitar aqui um nome, Alexandre. Vou selecionar uma data, vou colocar aqui dia 15. E olha só, vamos ver a mágica acontecendo. Você está pronto para isso? Para ver seu primeiro front-end já integrando com seu back-end. Essa aula aqui foi incrível, olha só, nesses minutos nós conseguimos construir algo incrível. Vamos fazer o teste, vamos ver se vai funcionar. 1, 2, 3 e não funcionou. Vamos ver o que aconteceu. Eu vou vir aqui no inspecionar e aí ele me deu um erro que eu já esperava que acontecesse. Olha só, eu vou voltar aqui e ir mais devagar. Botão direito, inspecionar, console, clica aqui, ó. Ele vai dar um erro. Olha só o erro que está dando. Course Policy. O Course é um mecanismo, deixa eu botar aqui. Então, dentro da API, cadê a minha API? API. Dentro da minha API tem um mecanismo. Opa, deixa eu deletar isso. Dentro da minha API tem um mecanismo de Course que a gente chama. Course. Que é basicamente, ele indica de onde você pode receber requisições. A gente pode, através do Course, dizer que o nosso back-end só pode receber requisições do nosso front-end. Pra gente, isso daqui é uma questão de segurança, para não ter outros front-ends mandando requisição. Imagina que aí
algum hacker quer derrubar a sua API, aí ele fica mandando requisição e mais requisições e várias requisições para o seu back-end. Então, fica mandando aqui várias requisições para o seu back-end. De outro front-end, de um front-end aqui que é fraudador, ele quer derrubar a sua API. Então, com o Core, você pode dizer que não, eu aceito requisições só do meu front-end. Se vier de outro back-end, ele faz o que fez aqui, ele nega. Tá vendo que ele negou a requisição? É justamente o que o Core fez, é para proteger a nossa API. Então, a gente vai ter que mexer aqui na nossa aplicação, na nossa API, para quê? Para liberar o nosso front-end para fazer chamadas aqui. Então, para isso, eu vou vir aqui, pode ser aqui depois da linha 8, antes, tá bom? Antes desse app aqui, acha onde está o seu app, builder build. Então, antes dele, você vai colocar o seguinte, builder.services.addCores. Abre e fecha, ponto e vírgula. Aí aqui dentro, o que você vai colocar? Você vai colocar aqui, ó, options, igual, maior, abre e fecha colchetes e dá um enter. A gente vai configurar. Então aqui a gente está dizendo o seguinte, ó, adiciona cores e nós vamos fazer algumas configurações, tá bom? Então, options, você vai digitar options.add default policy, abre o parênteses. Dentro do parênteses você vai digitar aqui policy igual, maior, aí de novo, abre e fecha colchetes e coloca o ponto e vírgula aqui no final. Olha só, você deve ter, a gente criou essa estrutura aqui até agora. Aí a gente vai liberar, então a gente vai digitar aqui, ó, policy.allow any origin, ou seja, permita qualquer origem. No nosso caso aqui, como é uma aplicação de teste, nós não estamos muito preocupados com a segurança, porque a gente está fazendo uma aplicação de teste. Numa aplicação de produção, a gente não faria isso, a gente liberaria um front-end específico ou um ou dois front-end específico para fazer requisição. Como é de teste, a gente está liberando todos. Ó. Libera todas as origens. Aí tem um outro aqui, libera todos os métodos, ou seja, aqueles métodos é o put, o post, o delete, libera tudo e a gente também vai liberar todos os headers. Ponto e vírgula. Então, desse jeito aqui, eu estou dizendo para a minha API, olha, você vai usar o cores e você pode aceitar de qualquer origem, de qualquer método e qualquer header. E por último, aqui a gente só precisa, antes do nosso app run, digitar aqui app.useCores. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Pronto, isso daqui deve resolver o problema do cores, tá bom? Quando a gente for, mais uma vez, só reforçando, quando a gente for subir uma aplicação de produção, aí vai ser diferente. A gente vai liberar front-ends específicos. Eu vou colocar aqui, ó, não me pergunte mais isso, não, porque senão toda hora ele vai ficar perguntando se a gente quer configurar um certificado. Então ele trouxe para cá, vamos voltar aqui para o nosso front-end. Vou fechar aqui o nosso console e vou clicar. E olha só que maravilha! Parabéns para você. Você conseguiu fazer, olha só, a integração. Olá, Alexandre. O texto que você digitou. Você está há 15 dias, fez o cálculo. Vamos mudar aqui. Ok, vamos colocar que a gente começou a estudar dia 1. Clique aqui. Você está há 29 dias. Olha só que maravilha. Conseguimos chegar no resultado esperado. O que está acontecendo aqui por detrás? Nós temos o nosso front-end que se comunica com o nosso back-end e tem um processamento. Dentro desse processamento nós trabalhamos com as classes, nós trabalhamos com os métodos e com os tipos, né, de entradas, do body vem a informação, nós processamos isso e devolvemos uma mensagem do nosso back-end para o nosso front-end. O nosso front-end recebe essa mensagem e renderiza, que a gente chama, e exibe isso daqui na tela. Então, eu espero que você tenha conseguido chegar nesse resultado. Foi um resultado incrível. Você já teve contato com assuntos
maravilhosas como HTML, CSS, JavaScript, jQuery. Você já teve contato com a sua primeira linguagem de programação, C#, você teve contato com conceitos como variáveis, concatenação de texto, enfim, foi muita coisa. Você fez a integração do seu front-end com o seu back-end e viu toda essa interação funcionando. Então, parabéns se você chegou até aqui, parabéns, você acabou de criar a sua primeira aplicação. E se você gostou desse conteúdo, então me segue para mais, porque sempre eu estou postando aqui conteúdos relacionados, dicas sobre programação. Te espero no próximo vídeo, até mais e tamo junto!